Vamos começar aqui. Hoje eu vou terminar aquilo que havia começado já há umas 2, 3 semanas atrás. Eu tenho que terminar essa novela aqui, nossa, senão daqui a pouco virou uma série. Bem, eu comecei falando para vocês sobre esse negócio de preocupação e fé. Ouvi a irmã Ana aqui falando sobre a preocupação dela, as dificuldades que ela estava enfrentando, e ela agradece a Deus ali pela esposa do pastor ter ligado a ela. De fato, Deus ouve as nossas orações e Deus está atento às nossas preocupações. Não tem preocupação alguma que aconteça conosco que Deus não esteja vendo. Porém, também percebo que o medo ele impede com que a pessoa cresça e progrida. Por isso que eu falei sobre esse aspecto aqui no meu sermão há algum tempo atrás. Também falei a vocês que o mundo está fazendo com que todo mundo tenha um alto nível de estresse e de preocupação, não só pelas taxas de criminalidade, das coisas que acontecem aqui na Terra, mas também porque nós parece que estamos vendo que o mundo está se tornando um caos. Então, eu sugiro a você desligar a sua televisão, desligar seus comentários aí, desligar os seus jornais ali, porque muitos desses jornais não estão acrescentando coisas boas à sua vida. Estamos vendo crise financeira galopante. Vi uma notícia ontem que o Brasil está com 100 bilhões de dívida aí. Então, imagina só, tivemos um superávit no ano passado e nesse ano um rombo desse tamanho e emprestando dinheiro para fora e tal. Então, cada vez que a gente vê essas coisas, parece que nos desanima quanto ao futuro. Também falei a vocês que quando você olhar para os ímpios e essa prosperidade humana que está acontecendo, é como se fosse a erva verde que logo murcha, como diz o salmista aqui. Porém, um cristão ele é diferente, ele é um cara que está plantado junto às águas tranquilas e ele vai dar o seu fruto no tempo certo. Ou seja, quando você estiver em dificuldade, você tem que puxar força no Senhor, porque diante da dificuldade, o ser humano ele é como se fosse essa árvore plantada junto às águas tranquilas. A nossa segurança não pode estar em coisas físicas, mas a nossa segurança tem que estar nas coisas de Deus. Também falei a vocês que há um perigo que as pessoas estão correndo quando elas se tornam meio loucas diante das dificuldades. E isso acaba maltratando muitos dos nossos irmãos. Por quê? Porque eles estão deteriorando sua vida física, emocional, eles estão tendo autopiedade, muitos irmãos estão briguentos, outros irmãos são preguiçosos, os irmãos não estão prontos e por isso que não recebem a bênção, e o ímpio recebe porque ele está pronto, mas o justo, que deveria estar pronto, por não estar pronto, Jesus não volta. Eu julgo que Jesus ainda não voltou a essa terra porque a igreja não está pronta. Não é o mundo o problema, nunca foi o problema do mundo, porque Deus não está preocupado muito com isso, mas Deus está preocupado com sua igreja, sua noiva. Eu sei que você está preocupado com um monte de coisa, preocupa com as dores dos amigos, com os problemas que acontecem na rua, com o vizinho, mas eu percebo que a maior preocupação dos irmãos deve pelo menos ser com as pessoas de casa. Não, eu estou preocupado com todo mundo, mas eu me preocupo mais com minha esposa, me preocupo mais com meus filhos, eu me preocupo mais ali com o meu parente que está perto de casa. Eu sei que todos são filhos do Senhor, mas Deus está mais preocupado com sua igreja. Então eu percebo que Jesus Cristo não voltou porque a sua própria igreja não está pronta. Os irmãos precisam, e por isso a importância do Goal Six, de se preparar um povo para buscar a presença do Senhor, para receber a vinda de Cristo. Você só consegue ter essa força, essa musculação aqui, quando você está nesse momento de busca ao Senhor. Também falei a vocês que a preocupação destrói a fé. Então, toda vez que você está com preocupação, você às vezes não consegue ver a presença do Senhor, você não consegue ver o milagre, porque a preocupação ela destrói a fé. E é um fato que aqueles que descobrem que realmente só funcionam
quando estão na fé, às vezes o fazem de forma muito tardia. Portanto, não podemos adicionar tempo à nossa própria vida. Por isso, não podemos ter impaciência quanto às coisas que estão acontecendo na nossa vida, se não buscar a presença de Deus. Também falei a vocês de que o irmão dá errado na vida, muitas das vezes, porque ele não planeja a sua vida, não planeja o seu futuro. As aves do céu, os lírios do campo, produzem porque eles estão planejando. Por que as aves do céu não semeiam e sempre têm coisas para colher, sempre tem comida? Porque elas sempre estão pensando no futuro do que pensando na sua própria luta. Então, eu julgo, estava falando com um pastor ontem, numa reunião nossa, e eu falei com o pastor, e ele é um capelão, e eu propus a ele fazer um livro sobre capelania, porque não há um livro no Brasil, pelo menos eu não conheço, sobre capelania, para que ele se torne o expoente. Eu falando para ele que ele deveria se tornar o expoente na área de capelania no mundo. E se ele errar, ele vai se tornar o expoente na área de capelania no Brasil. Que ele escrevesse um livro, que ele desse palestras sobre isso, que ele educasse os capelães. E ele estava me contando os problemas que ele enfrenta, as dificuldades, os diretores acabam não olhando ele com esse sentimento de pastor e tal. Ele estava querendo fazer psicologia. Eu falei, olha, quando você fizer psicologia, você vai acabar anulando o seu ministério. Então, eu falando para ele, né, que quem usa o chapéu da psicologia vai ter que tirar o chapéu da teologia. Não dá para os dois andarem juntos. E talvez ele esteja buscando autoridade, se tornar autoridade pelo fato de fazer uma faculdade de psicologia. Eu falei, cara, você vai perder muito tempo. Mais 5 anos para fazer psicologia, sendo que você nunca vai poder clinicar, porque você vai ser capelão, e é esse o seu gol. Você quer ser capelão, você quer ser o resto da vida capelão, a não ser que você queira sair do ministério e tratar de ser um psicólogo. Então, não busque autoridade em cima do problema ali, em cima das coisas da psicologia, mas busque em cima da teologia, que é o que você se propôs a ser. Faça um livro para abençoar os capelães do mundo todo. Busque visitar, eu falei para ele, né? Busque visitar ali pelo menos uns 30 capelães, mesmo que sejam de outras religiões, e é até bom que sejam de outras religiões. Vá nas escolas presbiterianas, vá nas escolas salesianas dos católicos, vá nas escolas ali, vá no exército ouvir os capelães, quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam e como eles lidam com essas dificuldades, porque em muitas das vezes são as mesmas dificuldades que enfrentamos, porque o mundo está louco. Aí eu fui falando para ele, eu tô entrando no tempo. Fui falando para ele sobre diversos aspectos. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque ele me contou muitos problemas que ele estava enfrentando e talvez você esteja enfrentando muitos problemas. Não foque nos problemas, foque na solução, porque os passarinhos, eles não semeiam, eles não plantam, mas eles estão sempre trabalhando, eles não estão focando no problema, eles estão focando na solução, porque Deus sempre dá as coisas para ele. Porque eles sempre estão tendo os pintinhos dele, os pintinhos, não, os passarinhos dele, estão correndo para cima e para baixo para poder trazer comida e dar ali a comida para os seus próprios filhotezinhos. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que você deve ler e ver a sua vida quando você olhar para Mateus 6. Não fique muito preocupado, nem olhando muito para a desgraça e para o problema. Olhe mais para a solução. Por quê? Porque isso fará com que você esteja estagnado se você estiver olhando para o problema, mas fará com que você cresça se você estiver olhando para as soluções. Por isso eu coloquei no meu sermão. Parece que eles não estão fazendo nada, os passarinhos. Porém, eles são pacíficos e enquanto eles crescem e fazem a vontade de Deus, eles estão sempre em paz e estão sempre trabalhando. Então, busque seguir a sua vida à luz do que o texto bíblico te mostra. Para de ficar olhando para o teu problema e começa a olhar mais para a solução. Ok, de fato eles estão com esse problema aqui. Como solucionar? O que eu tenho que fazer? Gaste sua energia nisso. Bem, esse é o desejo de Deus, que você tenha atividades e que você tenha planejamento e que você trabalhe em paz. Porém, o irmão que não compreende isso, ele não consegue sair do estado que está. Bem, sabendo disso, eu terminei minhas últimas mensagens entrando no tema que é a proposta de resolução do meu sermão.
A fé, ela é aquela que vai mover você, é aquela que vai impactar você para ser alguém melhor. Como isso acontece? A fé, ela precisa ser prioridade. Deus deve ser prioridade na sua vida. E a preocupação não pode dominar você. Como a preocupação não me domina? Quando Deus for minha prioridade. Se você não tiver Deus como prioridade, certamente a preocupação vai te dominar. Então, se você é um irmão que está dominado pelos seus problemas, é porque você não está olhando para o ambiente da fé. A gente não sabe muitos problemas que sobrevêm à nossa vida, mas a gente sabe que Deus tem a solução e nada acontece sem a anuência do Senhor. Portanto, talvez os problemas sejam uma espécie de professor para a gente, para voltarmos para a igreja, para voltarmos para o caminho de Deus. Talvez a preocupação e os problemas que nos sobrevêm sejam uma forma de nos tornar mais fortes no Senhor. Portanto, nenhum agricultor espera colher antes de plantar. Se você quer colher milagres, plante então para receber milagres. Se você quiser colher problemas, então continue plantando os problemas e focando nesses problemas. Saiba que você vai ter uma dificuldade enorme no futuro. Sabendo disso, eu falei a vocês que o melhor programa que nós temos é o programa de buscar. O texto bíblico de Mateus, capítulo 6, e é sobre isso que eu quero falar hoje a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 33, vem dizendo assim, ó, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E isso é suficiente o mal para cada dia que ele traz. Ou seja, cada dia o seu mal. Viva cada dia o seu mal. Primeira coisa, fé e obras andam juntas, falei a vocês. Então, se a fé e as obras elas andam juntas, no fim você pode ser salvo, você deve ser salvo. Mas se você é salvo, querido irmão, você é salvo, você faz boas obras porque você já foi salvo em Deus. Então, o melhor programa que Deus faz para a gente é o programa de praticar a fé, focar em soluções. Veja, os pagãos, os gentios, eles correm atrás do básico. Por que eles correm atrás disso? Porque eles não conhecem as provisões amorosas de Deus. Os pagãos estão sofrendo porque eles não conhecem que Deus pode abençoá-los. E nós conhecemos. Então nós descansamos no Senhor. Por que eu falo sobre esse ato de fé? Veja o que esse autor diz sobre esse tema de fé aqui. Deus confia naqueles que acreditam nele. Como é que você vai fazer para Deus confiar em você? Se você for um irmão que confia em Deus, mais ainda, tudo o que acontece para mim é sadio, diz o autor Emmanuel Moller. Mais ainda, ele declara dizendo: quanto mais pode a fé que a força humana. A fé, ela pode muito mais do que a força humana. Lembre-se das histórias dos anjos de Deus que entraram no arraial e um anjo derrotou todo mundo. Lembre-se, por exemplo, da história da destruição de Jericó. A fé que eles tinham ao rodear a cidade, tocar suas trombetas, fizeram com que toda a cidade fosse trêmula, toda a cidade tremesse, quebrasse todas as colunas, quebrasse todas as paredes. A fé, de fato, ela move montanhas. Então, você precisa focar na solução, você precisa exercitá-la, para que então a modificação, a mudança aconteça em você. O autor continua dizendo que a fé nos proporciona coragem. Eu acho que esse é um sentimento que devemos ter para enfrentar o presente com confiança e o futuro com esperança. De fato, Henry Mackenzie, ao declarar isso, ele deixa claro que a fé vai motivar você, vai mudar você, para que você enfrente o futuro com confiança, o futuro com uma esperança de mudança. A fé, como o ouro, é para ser usada e não serve para adorno. A fé, ela precisa ser usada. Portanto, a fé não pergunta como, quando, coloca-se na mão de Deus. Você não deve perguntar como nem quando. Você deve dizer: eis-me aqui, envia-me a mim.
Por quê? Porque se você for ficar pensando muito no como, se você for ficar pensando muito no quando, já te digo, você vai desistir. Agora, os que são da base da fé, os que são da área da fé, esses não ficam pensando muito no como e nem no quando. Eles começam a falar: eu vou, eu estou indo, como diz a música, né? Eu vou. Eles dizem isso e eles procuram agora arregimentar suas forças para fazer o objetivo ao ser alcançado. Portanto, eu quero que você olhe o sermão de hoje à luz da solução que Deus está dando para ti. Os pagãos, eles estão correndo sempre atrás do básico. Por que eles estão sempre correndo atrás do básico? Porque eles não conhecem as provisões amorosas de Deus. Eles não conhecem isso. É natural que eles se preocupem. De fato, é natural a preocupação. É natural a preocupação dos gentios aqui. Por quê? Porque eles não descansam em Deus. Não é natural que nós nos preocupemos. Não é natural que o crente ande em preocupação. Eu sei que a preocupação baterá à sua porta, mas não deve ser natural para aqueles que estão plantados junto às águas tranquilas, que vivam uma vida de preocupação. Por quê? Porque as águas são tranquilas. Por quê? Porque você foi plantado não como uma erva verde, não como um alface que se o sol vier vai te queimar. Você foi plantado como o quê? Como um crente nessa terra que estabeleceu a sua vida, as suas raízes numa terra boa, que é a terra do Senhor. E as suas raízes estão próximas às águas tranquilas. Você que é crente de verdade vai dar o quê? Os frutos no tempo certo. Você vai ser guiado e vai estabilizar a sua vida em Deus, diferente dos gentios que vivem uma vida de preocupação e eles ficam o tempo todo correndo atrás da sua própria preocupação. Bem, sabendo disso, não é natural que nós nos preocupemos, não é natural. É para o cristão saber, olha, realmente aconteceu isso, mas Deus está olhando, Deus está à frente. Porque senão você vai ter uma angústia no seu coração. É natural para o crente que ele viva tranquilo. Como eu digo isso? O versículo 34 nos fala justamente isso. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que o texto está dizendo? Fique tranquilo. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Eu penso que, em vez de você ficar gastando sua energia no futuro, na preocupação do futuro, na ansiedade, o que tem de gente hoje ansiosa, ficar sempre olhando para o futuro, eu quero que você comece a gastar sua energia no presente. O que é que você pode fazer hoje para mudar a sua situação? O que é que você pode fazer hoje para transformar aquilo que aparentemente era maldição em bênção? Será que você pode investir mais tempo em oração? Será que você pode investir mais tempo no estudo da palavra? Será que você pode investir mais tempo em solucionar o problema? Ah, não, mas amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. Vai vir um problema assim, assim, assado. Você está investindo só no amanhã, mas o texto bíblico te fala para fazer o contrário. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mas o irmão, ele está vivendo uma vida com base em outros autores, com base em outras regras de vida, com base em outras coisas, mas o irmão não consegue. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que é minha vida, pastor. O senhor fica falando isso aí, o senhor não sabe, pastor, como é que é minha vida. Eu estou preocupado, pastor, realmente com o dia de amanhã. Eu estou te dando o remédio para sair da preocupação. Tu, às vezes, com a tua preocupação, não vai conseguir resolver o problema. Você só vai trazer amargura e angústia a você mesmo. Tem gente que fica deitado discutindo com a outra pessoa, como se a outra pessoa estivesse aqui. E a pessoa deita e fica, Fulano Beltrano, você fez isso, isso, isso. Aí ela fica imaginando a outra pessoa falando com ela. Mas você também fez isso, isso. E gente que está brigando na própria mente, a pessoa está lá, que é a pessoa que te fez mal, a pessoa que fez coisas ruins contigo, está deitada agora, está dormindo, e você está aqui preocupada. Está até orando por isso, oh meu Deus do céu, Que tal, então, você começar a balizar a sua vida pelas coisas que o Senhor está te falando? Sabendo disso, esteja mais tranquilo, querido irmão, confiando mais no Senhor. O que é que eu disse para vocês naquele outro sermão? Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Então não te preocupa muito com o diabo ficar roubando tua vida. Te preocupa mais em garantir que o Senhor vai te dar as provisões necessárias. Te preocupa mais em você poder dormir e saber que você está bem com Deus. Te preocupa mais com isso.
Não fica tão preocupado se o diabo está infernizando sua vida, mas te preocupa mais em saber se o Senhor está presente. Por quê? Porque se o Senhor estiver presente, o diabo será expulso. Se o Senhor estiver presente, as coisas vão começar a se encaminhar. Porém, o irmão está mais preocupado com o diabo. O irmão vê o despacho na rua, o irmão tem mais medo do despacho, das coisas do diabo, do que em Deus o protegê-lo. Portanto, eu penso que você precisa se tornar um irmão mais tranquilo. Sabendo disso, é preciso saber que Deus cuida perfeitamente das pequenas coisas. É preciso saber disso e viver isso. Deus cuida das pequenas coisas que não são tão importantes para Deus como são para nós. Ele nos dá fé. As coisas que são pequenas, Deus não está tão preocupado com isso. Por isso que ele nos dá fé. Por quê? Porque ele é um Deus que também cuida de grandes coisas. Se é coisa pequena, Deus não está tão preocupado com isso, mas Deus te dá a fé para você superar. Se são coisas pequenas na sua vida, querido irmão, não é o momento para você estar gastando. Saber que Deus cuida perfeitamente das coisas que não são tão importantes para Deus como são para nós, então fará com que Deus nos dê mais fé. Se essas coisas que estão acontecendo na sua vida, elas para Deus são como se fosse uma coisa pequena, Deus poderia resolver muito fácil, então não é a maior preocupação de Deus. Por isso que ele está te dando fé, por isso que o sermão de hoje é um sermão para te ajudar a ter mais fé. Para quê? Para que você supere o problema. Por quê? Porque esse não é um problema de preocupação para Deus. Então comece a olhar como Deus está olhando. Comece a visualizar a sua vida à luz do que o Senhor está vendo. Sabe, irmãos, quando eu fiz esse sermão aqui, primeiro já disse para vocês, eu faço sermão para mim. Uma vez eu falei para vocês no começo do meu sermão que eu estava preocupado com algumas coisas. E eu falei, eu preciso fazer desse limão uma limonada. Eu lembro, eu não sei se eu lembro se eu falei com vocês aqui, mas eu estava preocupado com algumas coisas. E eu falei, eu preciso resolver algumas coisas. E eu estava preocupado. E falei, eu vou gastar mais energia em produzir do que energia em ficar preocupado. E era um fato. Então, eu lembro uma vez, o meu pai, lembro como se fosse hoje, papai queimou uma das nossas empresas que pegou fogo na Gaspaviana. E o papai, nós tínhamos a empresa a Servitel, que era a empresa de segurança, tínhamos a empresa de limpeza e tínhamos a empresa Ateca, que era a empresa de roupa, mesa e banho, né? E aí queimou, pegou fogo a empresa na Gaspaviana lá, pegou fogo. E aí o seguro, eu não sei que rolo deu, o papai perdeu um monte de coisa. Nessa, roubaram todos os revólveres, o papai tinha muito revólver, roubaram todos os revólveres do papai. E aí, então, o papai fechou a empresa de limpeza. E eu lembro que lá no galpão, eu ficava brincando, em cima tinha pelo menos umas 70 enceradeiras nesse galpão nosso. Enceradeiras, tinha as máquinas que limpava a Embratel, limpava um monte de empresas. Nós tínhamos ganhado a licitação para isso. E o papai tinha um cordão bem grandão aqui, grosso, com o rosto de Jesus aqui no meio. Cordãozão, papai sempre teve esse negócio. E aí o cara veio falar com o papai. E eu sempre sentado na frente, o motorista ia me buscar no colégio. Eu estudava no Colégio Gentil Bittencourt, na Magalhães de Barata, em Belém. E morávamos no Bana, que era na frente. E o meio-dia o motorista me buscar, eu sentava e ficava o dia todo dentro da empresa com o papai. O pai contando dinheiro lá atrás, vendo as coisas, e eu brincando, apertando o enter no computador e fazendo as coisas. E aí nessa o cara veio falar com o papai, me lembro como se fosse hoje. Arnaldo, eu sei que você está precisando de dinheiro, pegou fogo, o negócio, você está aí quebrado e tal, você está precisando de dinheiro e tudo. Eu vou dar tanto nessas enceradeiras. Eu lembro como se fosse hoje, papai blefando. Eu aprendi a blefar com o papai. Papai tirou o cordão daqui de dentro, fez assim com o cordão, começou a arranhar o cordão, né? Com o rosto de Jesus lá, né? Um cordãozão de ouro. Começou a fazer assim, não tô precisando de dinheiro não, se quiser deixa esse negócio aí. E o papai começou a dizer lá que não estava precisando e tudo mais e tal. E aí falou, não, pode deixar aí, não vou vender por esse valor. Moral da história, papai conseguiu vender pelo valor que era necessário, o valor que ele achava que era coerente. Uma outra vez ligou um cara cobrando o papai.
E o cara cobrava o papai todo dia, o cara ligava, o papai falava, cara, não consigo, tem que pagar a fatura, tem que pagar KPM, tem que pagar não sei o quê e tal, não dá para pagar agora, aconteceu isso, 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 e a galera sempre ligando pro papai. E o papai num alto nível de preocupação. O papai chegou e falou o seguinte, pegou o telefone e falou pro cara, olha, é o seguinte, eu não vou pagar. Pode ficar tranquilo que eu não vou pagar. Faça se quiser, eu não vou pagar. E pode me ligar todo dia e tal, mas já estou te dizendo. Antes eu ia pagar, mas agora também eu não vou pagar mais. Então pode ficar tranquilo, né? Faça se quiser. E o papai desligou o telefone. O problema que antes era do papai passou a ser um problema de quem? Do cara do outro lado. O papai falou assim: olha, eu não vou ficar me preocupando com coisas que eu não consigo resolver. Talvez você seja uma pessoa que esteja preocupando demais com coisas que não é para você se preocupar. Nem Deus está se preocupando com muitas coisas. Talvez você esteja se preocupando com muitas coisas que você não vai resolver. Então, que tal você descansar no Senhor? Que tal você ter um ato de fé? Lembre-se que os pássaros e os lírios, eles nunca são abandonados. Nunca. Eles não se preocupam, mas também eles não são abandonados. Todo dia tem comida para a baleia, todo dia tem comida para os passarinhos, todo dia o lírio do campo produz suas rosas, todo dia tem sol, mesmo com a mata sendo uma mata cheia de concorrência, todo dia a mata está crescendo. Sim, quem conhece mato cresce rápido para caramba. Por isso, nós certamente não vamos ser essas pessoas que são pessoas preocupadas. Portanto, aprenda, querido irmão, a viver cada dia cada dia o seu mal, cada dia a sua vez. Só que se você não pegar essa ideia, eu não sei se eu estou conseguindo ser o tradutor melhor do texto bíblico, mas funcionou para mim. Eu estabeleci o meu descanso, a minha vida no Senhor. Não tente viver o amanhã hoje. Não tente fazer isso. Não tente você ficar vivendo o amanhã quando você deveria estar vivendo hoje. Tem gente que vive na vida trabalhando, 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 não vive o hoje, não cuida dos filhos, não cuida da sua própria saúde, não cuida das suas coisas boas do intelecto, da mente, não vive a vida. E a pessoa é o tempo todo trabalhando, pensando no futuro, mas ela nunca consegue viver o presente. Quando ela chegar no futuro dela, ela não vai poder usufruir daquilo que ela conquistou. Por quê? Porque já está velha, a vida está passando demais. O contrário também é verdadeiro. Tem gente que só vive vendo a vida passar. E a vida passa muito rápido. Os filhos crescem rápido, os netos já estão aí, daqui a pouco já estão encaminhando a vida. A saúde que você tinha, a juventude que você tinha, já foi embora, agora só é dor. É por isso que você precisa compreender o que a gente está falando como um bálsamo para a tua vida. Aprenda a viver cada dia de cada vez. Não tente viver o amanhã hoje. Você não pode, de maneira alguma, viver o amanhã hoje. Eu penso que as modificações elas estão no âmbito do presente, não estão no âmbito do futuro. Para modificar o futuro, é no presente que a mágica acontece. Só que se você ficar ligado sempre no futuro, você não modifica nada. Por quê? Porque é no presente. Sabe aqueles caras que fazem tudo de última hora? Por quê? Porque eles estão sempre ligados no futuro, nunca no presente. Portanto, você precisa lidar com o hoje na fé. Tem que lidar com o hoje. Se não começar a lidar com o hoje, vai dar errado sua vida. Eu já disse para você uma certa vez, arrume sua casa, comece organizando seu celular, comece mexendo no hoje. Ai, não, eu quero melhorar nessa área. Mas você fez o que hoje? Qual 1% você fez hoje? Qual 0,5% você fez hoje para melhorar o que você quer no futuro? Bem, aí o irmão não fez nada, mas ele quer que o futuro seja modificado. Tem irmãos sem noção. Você precisa lidar com o hoje. A cada dia que passa, com a fidelidade de Deus, a cada dia que você está passando, você tem que lidar com essa fidelidade do Senhor. A nossa fé se torna mais forte quando você lida com essa fidelidade de Deus a cada dia. A cada dia sua fé será fortalecida quando você está presente aqui no Gol Six, quando você busca mais de Deus. A cada dia. Esse negócio vai modificando. Mas se você quiser ser o irmão forte na fé, só pensando no futuro,
Já sei, você não vai ser, você vai ser mais um que vai ser varrido por causa da preocupação. Tem que ser a cada dia, tem que ser 1% a cada dia. Se você melhorar 1%, como é que diz aquele o Laí Ribeiro no seu livro Sucesso, não sei das quantas, ele diz o quê? Melhore sua vida 1%. Não precisa ser melhorar tudo. Lê todo o livro, leia um capítulo da Bíblia hoje, leia um capítulo do livro hoje, faça uma ação que vai te melhorar e te colocar num patamar melhor, num patamar mais alto. 1% hoje, em 100 dias, você será uma pessoa irreconhecível porque você vai mudar 100%. Imaginou? Se você quer mudar quem você é, não pense em, eu vou mudar a minha vida, você não sei o quê, assim, vou mudar o negócio. Não, mude 1% a cada dia. Em 100 dias você vai ser irreconhecível. Em 100 dias você será outro. Por quê? Porque é no âmbito do hoje que você modifica o amanhã. Como um ato de fé, faça o que eu estou falando. Não acredito nada que o pastor está falando, que ele não entende minha vida. Ok, acredite pela fé. Faz o que eu estou te falando. Cria esse processo. Lembra? Pessoas, processo, produto. Cria esse processo e certamente você vai ter modificações na vida, porque eu estou te falando à luz da palavra. Quer ser alguém melhor? É o hoje que vai dar certo. O que é que você vai fazer hoje? Pergunta. O que é que você vai fazer hoje para ser mais crente? O que é que você vai fazer hoje para modificar a sua vida? Eu sei que você tem sonho. Ok, para alcançar seu sonho, você vai fazer o que hoje? Hoje, não é amanhã, nem esse mês, nem essa semana. Hoje. O irmão ficou em pane aí agora, né? O irmão não tem nada para fazer. O irmão está pensando. E quando eu digo, se você se propor a fazer, você vai fazer mesmo? Bem, a cada dia que passa com essa fidelidade de Deus que eu estou propondo aqui, a sua fé vai se tornar mais forte. Não só isso, quando a fé cresce, e eu proponho a você que tenha um crescimento de fé, a preocupação começa a diminuir, a preocupação começa a parar. Como fazer para que a preocupação pare? Quando a sua fé for crescendo. E a sua fé não cresce assim, pum, 100%. É 1% ao dia. Os mais fraquinhos é 0,3, 0,2, 0,1. É alguma coisa que vai fazer com que a sua fé cresça. 0,5%. Eu proponho 1% para você ser mais lógico. Mas perceba, querido irmão, cada dia que passa com a fidelidade em Deus vai tornar a sua fé mais forte. Cada dia que você tem fé mais forte, você tem preocupação mais fraca. Imagine isso daqui ser sua vida. Se a fé está mais forte, a preocupação está mais fraca. Se a preocupação está mais forte, a fé está mais fraca. Que tal você fortalecer aquilo que vai produzir e crescer na sua vida? Portanto, eu escrevi em meu sermão que a preocupação vai parar, ou pelo menos ela vai desacelerar. Quer ter a preocupação desacelerada, então estabeleça uma proposta de fé no Senhor. Chama Deus para dentro do barco da sua vida. Chama Deus para te ajudar. Puxa mais Deus. Propõe a sua própria vida. O que eu vou fazer para não me preocupar com isso? Para resolver esse problema? Talvez o problema não seja nem seu e você está aí sofrendo. Bem, quando a preocupação morre, e eu quero que ela morra, a paz vai chegar a você. Tem gente que não tem paz. Por que não tem paz? Porque vive uma vida de preocupação. Então eu proponho hoje a você a matar a preocupação, para que você tenha paz na sua vida, para que a paz chegue, querido irmão. Nesse texto que a gente leu aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte, olha o que a palavra diz, né? A perseverança na oração, para que você persevere o que eu estou propondo. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para você. Todo aquele, eu vou ler. Pois todo aquele, eu vou fazer um sermão sobre isso, Rose. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberta. Então perceba, querido irmão, que nesse contexto aqui de Mateus capítulo 7, versículo 7, é compreendido tudo isso. Ele começa ali o Mateus capítulo 6 contando o BO, contando a preocupação, o que os ímpios fazem, depois ele estabelece a força no Senhor, e agora ele diz que se você compreender isso, e ele compreendeu aqui depois de Mateus capítulo 6, ele compreendeu o negócio e por isso ele faz essa declaração. Porque, puf,
abriu a mente dele, do autor Mateus, e ele compreendeu realmente o que era. Por isso que ele fez esse recorte e colocou dessa forma aqui, porque ele entendeu que ele pode sair da preocupação se ele estabelecer ali a fé. Bem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que bate será aberto, todo que busca encontrará. Muitos acabaram tirando desse contexto essa palavra. Muitos acabaram perdendo isso daí. Muitos acabaram não entendendo o que Mateus estava falando aqui. Mas eu trago à baila o que ele estava falando, justamente como uma resposta ao capítulo 6, uma resposta a esse sermão aqui. Se você buscar, você vai encontrar. Então, em vez de você buscar a preocupação, busque a paz. Em vez de você buscar a mentira, busque a verdade. Em vez de você se auto-enganar, em vez de você buscar a preguiça, busque a coragem, busque a força. Faça de forma antagônica aquilo que o inimigo quer. Se o inimigo está te prometendo uma coisa, só pelo fato de ser ele, eu vou fazer totalmente o contrário. Já que ele está me vendendo isso aqui, é porque ele não quer. Então eu vou comprar de outro. Eu vou fazer, nem comprar isso eu vou. Sabe, é essa proposta que o autor declara. Eu percebo que o dom da vida que Deus propõe aqui, nesse meu sermão, o dom da vida abundante de Deus, não é algo como um clique aqui, como algo instantâneo. Essa proposta que eu disse a vocês ao longo dessas 2 semanas aqui, não é algo assim feito no micro-ondas, não é uma comida rápida, 3 minutos, você já está pronto. Não. A proposta de Deus de ter uma vida abundante, toda a comida que você sabe que é uma comida extremamente saborosa, ela é uma comida elaborada, é uma comida que levou tempo para picar, para maturar, para cozer. Deus quer que você tenha uma vida frondosa. Então a árvore que está plantada junto ao ribeiro não é que nem a erva verde, não é que nem o alface que em 30 dias está pronto, que está procurando o negócio amanhã. O brasileiro sempre dá errado. Sabe por quê? Porque ele procura sucesso amanhã. Ele não faz um programa de sucesso para que ele tenha uma vida plena no futuro. Mas ele quer ganhar dinheiro rápido. Aí ele entra nessas pirâmides, entra no seu não sei o quê, ele quer da noite para o dia enriquecer, ele quer ser um inteligente, ele quer já entrar na empresa e amanhã já ser o dono da empresa, já ser um sócio. Esses caras não estão compreendendo que uma árvore frondosa plantada junto a ribeiro leva tempo. Então, por isso, o dom da vida abundante que Deus está propondo é uma vida, não é um negócio da noite para o dia. Por isso, não é algo como um clique instantâneo. Ele vem através dos passos que o próprio Deus deu em sua palavra, e eu guiei vocês ao longo dessas 2 semanas nesse passo a passo aqui. Deus dá o passo a passo para que o irmão seja pleno, tenha uma vida abundante, tenha o chamado sucesso que tantas pessoas procuram aí. Não procure o sucesso humano, procure o sucesso no Senhor, porque o sucesso humano virá em conjunto quando você estiver no sucesso do Senhor. Como é que o texto bíblico diz? Se Deus se alegrar com sua vida vai ser abundante, o que a palavra diz, né? Então faça Deus sorrir para que a sua vida seja abundante, que Deus sorria para a sua vida, que Ele olhe para ti e fale assim, poxa, esse menino entendeu. Poxa, essa irmã que está sofrendo entendeu. Puxa, Mateus entendeu o negócio, ó. Tá vendo só? Solta um foguete aí, pô, 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 pô. Eles entenderam. Então, cada um é dado essa ordem da palavra, de seguir isso. O primeiro passo começa como um ato de fé. Comece, querido irmão, dando esse primeiro passo no dia de hoje, como um ato de fé para que a sua vida seja uma vida abundante. O primeiro passo tem que ser o passo da fé e não o passo da preocupação. Esses passos que eu falei a vocês ao longo dessas 2 semanas, foi 2 ou 3 semanas hoje? 2 semanas, eu acho. É seguido esse resultado aqui. Esses passos aqui, você seguindo essa ordem que eu propus a vocês, à luz de Mateus capítulo 6 aqui, e também do salmista, quando você condensar isso, vai lá no YouTube, veja os outros sermões que preguei, para que você pegue claramente os passos do Senhor. Isso vai resultar em uma vida abundante. Isso vai resultar em felicidade duradoura. E como é que o texto bíblico diz? Vai resultar em paz. Você vai ter a paz que você tanto quer, você vai ter, de fato, a felicidade, que é uma felicidade duradoura, não como o mundo a dá.
Quer você ter essa solução para a sua vida? Quer você ter essa bênção para os seus filhos? Quer você ter essa bênção para o seu próprio emocional? Quer você ter essa bênção para as pessoas que te rodeiam? Então não esqueça do sermão de hoje. Não esqueça, porque essa é uma proposta de vida, uma proposta de abundância para você. Pois Deus tem o desejo, assim como um pai tem o desejo que o filho dê certo na vida, Deus também tem o desejo que você dê certo na vida. Bem, hoje eu quero pedir para que a irmã Suelen esteja orando. E enquanto a irmã Suelen estará orando aqui, eu quero que você se una também a nós em oração, pedindo a Deus, Senhor, ajude-me a ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que tenha paz também, porque parece que eu não tenho paz, Senhor. Estou em determinada idade, que eu já deveria estar navegando, já deveria estar caminhando de outra forma a minha vida. Eu parece que estou indo para trás. Parece que minha vida não está indo para frente. Parece que está rebobinando, voltando algumas coisas. Ajude-me, Senhor. Se una em oração à serva de Deus que estará orando aqui. E certamente o Senhor ouvirá o seu clamor. Vamos orar e pedir a presença do Senhor sobre nós. Vamos. Querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor meu Deus, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, como amigos e irmãos reunidos, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigada por esta linda mensagem. Nos ajude, Senhor, realmente a ter fé. Mas, Senhor, para isso, nós temos que nos apegar mais a Ti. Nós temos, Senhor, que realmente passar mais tempo contigo. Senhor, eu penso nisso todos os dias, todos os momentos. Como está minha vida, Senhor, contigo? Se estou realmente, Senhor, dedicando os meus pensamentos, a minha vida, Senhor, contigo. Se estou meditando na Sua palavra de dia e de noite. Se estou tendo mais tempo para orar, tempo para ler a Bíblia. Senhor, nos encontramos tão ocupados no nosso dia a dia, que às vezes realmente negligenciamos o tempo que nós deveríamos colocar como prioridade contigo. Mas eu, Senhor, tenho tentado, Senhor, fazer disso mais a minha vida, porque eu sei, Senhor, que se eu não coloco o Senhor em primeiro lugar primeiro, as outras coisas, Senhor, não pode ir para frente. E se as outras coisas forem para frente, Senhor, eu sei que minha vida espiritual irá ir para trás. E se a minha vida espiritual ir para trás, Senhor, eu sei que as outras coisas, elas irão para trás também. Porque aí o meu foco estará em outras coisas e continuamente a minha vida, Senhor, ela não terá mais o Senhor. Então as outras coisas, Senhor, elas irão ir para trás. Então, Senhor, que nós possamos ter na nossa mente, Senhor, que o Senhor vem em primeiro lugar. Se o Senhor coloca no nosso coração naquele momento, pare e ore, que nós possamos parar e orar. Se nós temos, Senhor, que cantar uma canção, se uma canção vem no nosso coração, que nós possamos, Senhor, cantar essa música. Se o Senhor diz para nós, para que nós temos que ler a palavra naquele momento, que nós possamos, Senhor, parar, deixar tudo de lado e realmente, Senhor, dedicar aqueles momentos contigo, Senhor, porque os momentos já são tão poucos, Senhor, e o Senhor sempre requer o mínimo de nós. Mas às vezes, Senhor, nós ainda damos o mínimo, porque as outras coisas nós temos tempo. Senhor, por favor, que o Senhor instale no nosso coração que o Senhor vem em primeiro lugar. Porque só assim, Senhor, teremos fé de verdade. Teremos fé em todas as outras coisas, que para ti não há nada impossível, que o Senhor é o Deus que pode transformar vidas, que o Senhor é o Deus que pode transformar, Senhor, todas as situações.
Senhor, neste momento eu venho te pedir que o Senhor me batize com teu Santo Espírito. Senhor, assim como eu disse, Senhor, ainda há muito que mudar na minha vida. Me ajude, Senhor, a mudar cada etapa da minha vida, cada situação, cada trauma, Senhor, que eu tenho, cada desejo, cada problema, tudo, Senhor. Senhor, por favor, que esse venha a ser o principal pedido, porque eu sei, Senhor, que se o Senhor habita na minha vida, todas as outras coisas, Senhor, serão mudadas, serão acrescentadas, Senhor. Senhor, eu te peço também que o Senhor venha abençoar a minha família, que o Senhor possa estar, Senhor, com a vida do meu esposo, com a vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Senhor, neste momento eu oro de uma forma muito especial pela salvação do meu pai e do meu irmão, Senhor, que eles precisam de uma mudança espiritual. Senhor, o Senhor conhece exatamente a profundidade, Senhor. Então, por favor, que o Senhor venha estar com esse pedido. Nesse momento, Senhor, eu oro pelo Mateus. Amanhã, Senhor, o Mateus completa mais um ano de vida. Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão. Mas que, Senhor, o Mateus ele venha sentir o desejo, Senhor, de voltar para os teus braços definitivamente. Se são amizades, Senhor, que estão influenciando a ele não fazer isso, que o Senhor retire essas amizades da vida dele. Mas se o Senhor tem um propósito, Senhor, com aqueles amigos, que o Senhor possa fazer o Mateus mudar, independente da amizade, Senhor. Mas que o Senhor toque no coração dele, Senhor, e que ele venha sentir esse desejo de mudança, Senhor. Mas muito obrigada pelo meu irmão, obrigada que eu sei que o Senhor já tirou o meu irmão do laço do passarinheiro, Senhor, e da peste perniciosa. Porque o meu irmão, Senhor, já passou por momentos tenebrosos que só o Senhor conhece. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem mudado pouco a pouco a vida do meu irmão. E eu tenho certeza que é graças às orações, Senhor, principalmente da minha mãe, que não cessa de orar, Senhor, de dia e de noite pela vida dele. Mas eu ainda, Senhor, há muito que mudar. Mas eu sei que essa hora vai chegar, Senhor. Senhor, eu também peço pela minha vida, pelos meus pedidos. O Senhor sabe, Senhor, os meus pedidos. O Senhor conhece, Senhor, o que vai no íntimo do meu coração. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor também venha, Senhor, me dar resposta, me acalmar e me direcionar, Senhor, diante desses pedidos. Se algum deles, Senhor, não é para a tua honra, para a tua glória, independente, Senhor, se é algo que eu quero muito, que o Senhor, meu Deus, possa me ajudar a compreender e tirar do meu coração e me mostrar, Senhor, um outro plano. Mas se for, Senhor, todos esses caminhos, que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas para mim. Só o Senhor, Senhor, tem as chaves das portas. Senhor, eu também te peço pela vida de todos os irmãos que estão aqui. O Senhor conhece, Senhor, a vida de todos os irmãos. Gostaria muito de mencionar todos eles. Muitos deles, Senhor, eu conheço. Outros eu não conheço, Senhor. Mas não importa, Senhor, porque o Senhor conhece. E o Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada irmão que está aqui. O Senhor conhece os pedidos íntimos que eles têm no coração deles, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, os sonhos que eles têm e as frustrações. Senhor, por favor, neste momento, eu venho te pedir que derrame uma bênção muito especial na vida de todos os irmãos que estão aqui. Que eles buscam por uma bênção, Senhor. E que eles têm também, Senhor, pedidos que ainda não foram respondidos. Senhor, abençoe de uma forma muito especial a Ana Rodrigues, que orou. Eu gosto muito da Ana, Senhor. Tenho passado a conhecê-la nos nossos encontros de congressos que temos aqui, ou nas minhas cantorias, que vou em outras igrejas, e ela está lá. E ela, Senhor, é uma pessoa muito especial. Já conheci o seu esposo Joe. Também, Senhor, não sabia que
o seu filho era o seu filho, porque eu já sabia, conhecia ele de muitos anos, o Douglas. Senhor, por favor, abençoe a Ana de uma forma muito especial. O Senhor sabe as lutas que ela passa, e eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção muito especial sobre a sua casa e sobre esses pedidos que ela tem, principalmente pelos seus filhos, Senhor. O Senhor abençoe também, de uma forma muito especial, a Rose, Senhor, que está aqui conosco todos os dias. Senhor, a Rose tem sido uma amiga minha durante esses anos que nós estamos aqui. Senhor, abençoe a sua vida, os seus planos. Eu tenho visto, Senhor, a sua mão na vida da Rose. Que o Senhor continue, Senhor, escutando os pedidos que ela tem, principalmente, Senhor, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, Senhor. E responda, Senhor, cada oração que a Rose tem, Senhor, porque ela faz tudo, Senhor, para te agradar. Ela é uma mulher, Senhor, realmente tua, uma pessoa muito especial e querida. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que não mede esforço, Senhor, de estar aqui com a gente. É uma pessoa super animada, empolgada, Senhor. Eu vejo, Senhor, que ele realmente ama ser pastor, e a preocupação, Senhor, que ele tem é de nos deixar a palavra aqui todos os dias. E também, Senhor, eu tenho certeza absoluta com as suas igrejas também. Que o Senhor derrama uma bênção muito especial sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e também, Senhor, com as suas igrejas. Vem estar com o seu ministério, Senhor. Vem estar com a saúde do pastor Anderson. Vem estar com os pedidos, Senhor, aqueles pedidos, sonhos que ele tem guardado no seu coração. E que nada venha faltar, Senhor, na sua casa e na sua vida. Senhor, mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor venha estar com todos os pedidos aqui mencionados. E nos prepare, Senhor, para hoje, este sábado que virá, e que possamos, Senhor, manter a nossa mente contigo todos os dias. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito sejam derramados sobre nós nesta manhã. Abençoe a irmã Ana Rodrigues, suas lutas e dificuldades, aquilo que ela enfrenta. Entregamos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Alcance-nos, Senhor, com sua misericórdia. E por isso derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida da irmã Ana Rodrigues, essas lutas que ela enfrenta. Também, Senhor, colocamos em tuas mãos a irmã Suelen. Tão bondosamente, toda sexta-feira ela está aqui conosco orando. Que o Senhor a ajude, que o Senhor a apacente, que o Senhor continue guiando os passos da tua serva, que ela continue pregando o evangelho através do ministério da música que ela tem. Que o Senhor use ela como instrumento para salvar. Sabemos, Senhor, que aonde a palavra não chega, a palavra cantada chega, Senhor, no âmago da alma. E por isso pedimos a Ti que continue usando poderosamente a Tua serva. Também, Senhor, abençoe a nossa líder, irmã Rose. Que Teu Santo Espírito esteja com ela, Senhor, guiando todos os passos, dando força e renovando suas forças. Derramando, Senhor, Tua graça sobre o Donald, derramando, Senhor, Tua graça sobre os filhos da irmã Rose, para que eles também recebam a porção do Teu Espírito. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa própria vida aqui do Go Six, os nossos irmãos do Go Six, os pedidos que estão guardados no coração, as lutas e os anseios que muitos aqui têm. Entregamos tudo isso em tuas mãos, como um pacote, Senhor, para que o Senhor veja atentamente e incline seu ouvido, incline os seus olhos para a nossa vida. Incline, Senhor, ali a sua mão poderosa a nos guiar. Por isso te oramos, Senhor, e entregamos esse dia em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.